As pessoas perfeccionistas, gente, deixa eu primeiramente contextualizar aqui vocês. São aquelas pessoas que dão muita prioridade a fazer as coisas de maneira perfeita. Ou seja, nem sempre aquilo que elas estão fazendo é o mais funcional, é o melhor, é da melhor forma. Elas querem que chegue perto da perfeição, né? Na verdade, a preocupação delas é se aquilo está sendo bom o suficiente. E a gente sabe que muitas vezes na vida a gente não tem condições de fazer o que é bom o suficiente. A gente não tem condições de fazer aquilo que é o melhor. Às vezes a gente só vai fazer. Às vezes a gente só vai conseguir ali se virar naquela situação, sabe? Então, por isso que é ruim. Por isso que pode atrapalhar. Porque eu preciso fazer, eu preciso me mexer. A vida me exige esse dinamismo e eu fico parada, travada ali porque aquilo não é bom o suficiente. Porque não é perfeito, sabe? Então, são pessoas que buscam a perfeição não somente nelas, mas nos outros também, né? Buscam a perfeição, exigem muito de outro. São pessoas muito exigentes, muito críticas, autocríticas e criticam também muito os outros, sabe? Gente, pensa que uma pessoa assim pode se tornar uma pessoa pesada na convivência. Pensa que uma pessoa assim pode se tornar alguém difícil, sabe, de lidar. E elas estão sempre nessa busca de serem melhores, né? De serem melhores, de competirem. Às vezes de competir até com quem não está competindo com elas, né? Então, de certa forma, Flávia, tem seu lado positivo? Claro que tem. Toda característica tem seu lado positivo e negativo. De certa forma, isso é bom, né? É bom a pessoa ser competitiva, é bom querer sempre o melhor, é bom tentar sempre fazer de uma forma melhor, né? Mas isso pode atrapalhar. Mas é aqui que eu quero falar, onde trava, sabe? Onde você precisava deslanchar e trava. Uma coisa que você precisava fazer independente de ter perfeição ou não, mas você não faz. Uma coisa que você precisava melhorar, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque você fica esperando esse alto nível de perfeição. E aí não sai do lugar. O negócio não anda, sabe? Às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento, às vezes enfim, são várias situações na vida. E talvez você até pesa muito a outra pessoa, ou a outra pessoa que você convive, né? Que você tem ali contato diário. Você pesa, porque é difícil conviver com uma pessoa assim. É difícil conviver com alguém que tá sempre querendo exigir demais, com alguém que tá sempre querendo o melhor, com alguém que tá sempre querendo competir. É muito difícil. Vamos dizer assim que a régua dessa pessoa tá alta, né? Tá lá em cima a exigência dela e a gente não consegue, né, corresponder isso tudo, tá? Então, são pessoas, vamos lá, centralizadoras. Por quê? Falei inclusive isso hoje. Ela não acredita no outro. Ela não confia nas pessoas que estão em volta. Aí o que ela faz? Pega tudo pra ela. Eu vou fazer isso. Eu vou resolver isso. Ao invés de delegar, ao invés de distribuir as tarefas, não, ela pega tudo pra ela mesma. Gente, eu já trabalhei com pessoas assim, tá? E são pessoas que sofrem. São pessoas que têm dificuldades. Por que que elas têm dificuldades? Porque elas se cansam. É difícil, sabe? É difícil manter um ritmo desse. Muito difícil. Então, se cansam, adoecem, ficam mal, não confiam nas outras pessoas. Gostaria sempre de fazer uma coisa melhor, uma coisa diferente. Gostaria de ter esse dinamismo, mas não conseguem. E elas se sentem presas nessa situação. Então, assim, não deixa de fazer aquilo que você entende que é preciso fazer por conta de alcançar um nível maior de perfeição. Não deixa de fazer simplesmente, às vezes você tá naquele faz ou não faz, você prefere ficar no zero do que fazer metade, do que fazer, sei lá, 30%, 60%. Você prefere ficar no zero. Gente, o zero nunca vai ser melhor do que metade. O zero nunca vai ser melhor do que 30%. Então você tá deixando de fazer coisas na sua vida. Você tá perdendo oportunidades grandes na sua vida. De melhorar, de se desenvolver, de fazer alguma coisa, de sair do zero mesmo, porque você está exigindo ali um nível de perfeição muito grande, tá? Então, são pessoas que ficam sobrecarregadas, são pessoas que têm dificuldades de assumir as falhas, porque ela é tão perfeccionista que é difícil falar, poxa, eu errei em alguma coisa. Assumir que errou em alguma coisa. Isso é muito do perfil melancólico, tá, gente? Do temperamento melancólico.
O melancólico, ele é extremamente voltado para si, ele se preocupa muito com ele mesmo e ele tem dificuldade em entender que as outras pessoas não funcionam como ele. Ele tem dificuldade também de olhar para fora, de não se importar tanto com ele mesmo, com os resultados dele. Então ele fica remoendo aquilo, fica, enfim, travado em algumas situações. A palavra é essa, tá? Travado. Isso atrapalha o andamento. São pessoas que normalmente atrasam nas tarefas. Por que elas atrasam? Porque elas gastam muito tempo querendo fazer de forma perfeita. Elas gastam muito tempo. Poderia ser mais rápido, poderia ser mais prático, mas não é prático. Não é rápido. A minha intenção é que vocês tenham mais inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Flávia? É eu ter um autoconhecimento e um autogerenciamento. Ou seja, eu não somente saber sobre mim, mas também conseguir fazer coisas melhores com esse conhecimento que eu tenho. Então é saber e agir. Não adianta nada se você sabe alguma coisa e não faz nada com aquilo, tá? Não adianta. Então, saber e agir diferente. Qual é a minha intenção exata com esse conteúdo de hoje? Percebeu que você é assim? Já começa a planejar uma mudança. Percebeu que você é assim? O que você pode fazer para ser diferente? O que você pode fazer para deixar de ser perfeccionista? Ou para ser menos perfeccionista, né? Não dá pra gente também sair de uma pessoa que é muito perfeccionista e não vai ser. São pequenos passos, são pequenas ações que vão fazer com que ela se torne menos perfeccionista até que ela consiga um dia, talvez, não ser perfeccionista. Mas o que você pode fazer para parar de ter medo de falhar, para parar de se sobrecarregar, para parar de criticar demais o outro, para parar de cobrar muito do outro, para parar de ser centralizadora? Já começa a pensar e já começa a planejar essas mudanças, tá? Porque elas estão te atrapalhando. Se você trabalha e você, sei lá, entrega 5 tarefas, você poderia entregar 8, você poderia entregar 10, mas você fica presa naquelas 5. E às vezes você sente que seu dia não anda, não flui. Ou muitas vezes o que acontece também é que as pessoas procrastinam. É tão difícil lidar com o fato de que eu não vou ter tempo para fazer o suficiente, que eu não vou ter tempo para fazer o completo, que eu prefiro não fazer. É tão difícil lidar com o fato de que não vai sair perfeito, que eu prefiro até deixar para lá. Então, gente, ter inteligência emocional é isso. É eu perceber, eu preciso mudar. Não tá sendo legal, eu tô me prejudicando, eu tô deixando de fazer coisas que eu poderia fazer, eu tô deixando de fazer e isso tá me atrapalhando, ok? Feito esse esboço do que é, né, uma pessoa perfeccionista, vocês já entenderam do que eu tô falando. Agora eu quero falar do seguinte, eu quero falar para quem é perfeccionista e para quem convive com alguém perfeccionista, tá bom? Se você é perfeccionista, você precisa, sabe de quê? Perceber o seguinte: quanto você está perdendo? Você está perdendo tempo, você está perdendo, às vezes, até dinheiro. Não sei se você trabalha com alguma coisa que dependa do seu, vamos dizer assim, do seu esforço, e você acaba, do seu tempo, vamos dizer assim, né? E você acaba enrolando demais para fazer alguma coisa que você poderia já ter entregue, você acaba tentando exigir um nível de perfeição e você não consegue exigir, então você vende menos, você entrega menos, você faz menos, eu não sei. Mas você pode talvez estar se prejudicando até financeiramente com o perfeccionismo, tá? Você precisa olhar para você e assumir. Eu sou perfeccionista. Eu, de fato, estou me atrapalhando. Minha vida poderia estar melhor. Eu poderia entregar mais, eu poderia fazer mais, mas eu não aceito. Então, eu tenho um nível de exigência tão grande que isso está começando a me prejudicar. Olha para você e perceba isso. Perceba isso. Assuma os prejuízos que você tem em virtude de ser assim. Assuma quantos conflitos você tem em decorrência disso. É difícil, é difícil. E aí, ontem até comentei isso na live, né? Eu tava essa semana fazendo uma sessão com uma paciente e eu percebi o quanto para ela é difícil se desligar de algumas coisas. E ela exige muito do marido, ela exige muito dela mesma, ela tem dificuldade, não consegue sair do lugar, procrastina com várias coisas porque acha que não pode ser perfeito. Porque acha que não vai conseguir fazer da forma ideal. Gente, essa pessoa, ela não só está perdendo tempo, como também está perdendo a oportunidade de crescimento, de se desenvolver, de se destacar, de ser melhor.
Você entende isso, você percebe isso. Que se ela estivesse fazendo, ao invés de criticando, ao invés de buscando uma desculpa, ela já estaria muito melhor do que ela está. Nos estudos, que a grande parte da questão dela é com relação ao estudo, com o marido, na relação dela. Ela falou assim pra mim, Flávia, nunca é o suficiente. Nada do que ele faz é o suficiente. Então, quer dizer, essas pessoas também têm sofrimento, também carregam um peso com elas. E talvez você esteja sentindo justamente esse peso de exigir demais e achar que as pessoas não te correspondem e achar que as pessoas não conseguem fazer à altura. Assuma isso, entenda que você tem dificuldades com isso, porque vai ser mais fácil seguir daqui em diante. Se você conseguir perceber no que você está errando, no que você está se exigindo demais ou exigindo demais do outro, no que você está esperando um nível grande de perfeição, um nível de perfeição, aliás, né? Vai ser mais fácil de você olhar e falar assim, eu vou me treinar a não fazer isso. E é treino, gente, é treino. Muitas das coisas que a gente tem dificuldade é um treino. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser com tanta facilidade, mas se você perceber isso aqui nessa live, para mim, já vai ser o suficiente. Porque depois que você perceber, vai entrar uma questão que se chama autorresponsabilidade. Você vai decidir se você quer ou não continuar dessa forma. Enquanto você não sabe, enquanto você não percebe, ou seja, você é leigo a respeito disso, a respeito de você mesma, você não consegue mudar. Porque você não tem escolha. Eu não sei que eu sou, por que eu vou mudar? E eu dou sempre o exemplo de uma pessoa gordinha, né? Se uma pessoa não percebe que ela é gordinha, por que ela vai buscar emagrecer? Não vai. Então é a mesma coisa. Se você não percebe que você tem dificuldade, vai ser muito difícil você sair dessa situação. Só por um acaso que você vai sair dessa situação. Mas se você olha e enxerga, eu tenho isso. Isso aqui pra mim é difícil. Você já consegue fazer alguma coisa com isso. O que eu vou fazer pra melhorar? E esse é o segundo passo. E aí é o planejamento, tá? Então as pessoas, olha só, que são perfeccionistas, elas têm uma tendência a procrastinar. Por quê? Porque não suportam a ideia de que vai ser difícil ver algo pela metade, não suportam a ideia de não fazer aquilo que é necessário, então elas preferem empurrar com a barriga do que lidar com a frustração de não ter algo perfeito, do que lidar com a frustração de não fazer aquilo que é o suficiente, né, naquele momento. Não, elas querem olhar e enxergar o máximo, o perfeito, e elas sabem que não vai dar. Então, elas preferem empurrar com a barriga. Gente, e aqui eu quero trazer uma reflexão. Quero parar para abrir um parênteses sobre isso. Se eu te perguntar, o que é melhor? É melhor... Vou dar um exemplo bem simples para que vocês consigam me entender, tá? Eu tenho a casa toda para limpar. Eu tenho várias tarefas para fazer. Eu preciso varrer, passar pano, tirar poeira, arrumar a cozinha, né? Lavar louça, lavar fogão, jogar água na cozinha. Eu preciso colocar os móveis no lugar, porque eu tirei do lugar para limpar. Eu tenho várias coisas para fazer. O que é melhor? É melhor eu me dividir durante a semana e fazer um pouquinho de cada vez? Ou é melhor eu não fazer nada, porque eu sei que não vou dar conta de fazer tudo de uma vez só? O que é melhor? Fala pra mim. É melhor ter uma casa varrida e a louça lavada ou é melhor não fazer nenhum dos dois? Percebe como chega a ser assim, como chega a ser besta da nossa parte? Porque é óbvio que é melhor eu hoje lavar a louça, varrer a casa, tirar a poeira. É melhor do que eu não fazer nada disso e amanhã ter tudo pra fazer. E não fazer nada de novo. Percebe? Então é muito melhor. Hoje eu fiz isso, então amanhã eu passo o pano, eu termino de arrumar tal coisa, eu coloco as coisas no lugar. Se eu dividir isso em 2, 3 dias, eu consigo fazer. Mas se eu ficar pensando que eu não vou ter tantas horas no meu dia e eu não vou conseguir fazer nada, então eu vou ficar no zero. Amanhã vai ser zero de novo, depois de amanhã vai ser zero de novo. Isso faz algum sentido para você? Faz algum sentido você ficar no zero porque prefere não dividir as coisas? Faz algum sentido? Não faz. Você não vai ter o resultado que você quer de nenhuma forma se você não começar a fazer, tá? Então, para você que é perfeccionista e que acaba procrastinando em decorrência do perfeccionismo, assuma, entenda a sua dificuldade e comece a trabalhar isso. Faça um plano de ação para isso. Eu vou encarar, mesmo quando eu tiver com dificuldade, eu vou fazer, mesmo quando eu entender que vai ser difícil, eu vou fazer. Então, perceba o quanto isso está te atrapalhando.
e os prejuízos que você está tendo com isso. Agora, para você que convive com alguém perfeccionista, eu tenho outras dicas para te dar. Eu tenho aqui outras orientações para fazer com você, para você. Por quê, gente? Vocês percebem o peso que é isso? Essa pessoa, ela não tá. Isso não deixa ela feliz. Isso deixa ela angustiada, isso deixa ela chateada. Ela é uma pessoa que não realiza as coisas. Ela é uma pessoa que nem começa aquilo que ela quer começar. Ela é uma pessoa que, enfim, se critica muito, se cobra muito. Então, isso para ela não é fácil. Sabe a primeira coisa que você vai ter que ter? Paciência. É a primeira coisa. Você vai ter que ter paciência com esse outro. Se você não é perfeccionista e ele é perfeccionista, ou seja, você tá num relacionamento onde para você é super difícil conviver com o perfeccionismo dele, você vai ter que ter paciência. Se você não tiver, vai ficar difícil, tá? E outra coisa, ele já carrega um peso. Se você também ficar pesando ele, se você também ficar cobrando muito dele, vão ser duas cobranças. Ele vai ter que lidar com a cobrança dele e com a sua cobrança. Isso não faz bem para essa pessoa, tá bom? Então enxergue também que ela está num processo e que ela precisa de paciência para vencer isso. Uma outra coisa é conversar sobre isso. Ela precisa perceber, para ela melhorar, como eu falei, para a gente melhorar, a gente precisa olhar e enxergar. Não dá para mudar o outro, tá, gente? Só dá para mudar a gente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dar um toque nessa pessoa. Olha só, você está sendo muito perfeccionista. Olha só, você está gastando tempo demais com isso aqui, poderia ser diferente. Olha só, você já poderia ter feito muito mais coisas. Então, você pode dar um toque nela, você pode conversar com ela. Sabe? Mostrar para ela uma coisa que talvez ela não estava percebendo. Se colocar no lugar dela. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, você vai chegar à conclusão que nossa, que difícil, nossa, que pesado, né? Mas se eu não me colocar no lugar dela, eu não vou conseguir entender o que ela tá passando. Eu não vou conseguir chegar em um ponto ali para ajudar essa pessoa. Então, se você estiver disposta a ajudar, paciência, conversar sobre, se colocar no lugar do outro, entender por que para ele aquela situação está sendo uma dificuldade, por que ela quer tanto demonstrar certa perfeição ali nisso. Você vai precisar dessas coisas. Você vai precisar dessa paciência, tá bom? Ajudar a mostrar para ela, né? Ajudar ela a enxergar o que realmente é importante. Um perfeccionista, ele não tem essa noção. Ele não tem noção do que é de fato importante. Ele acha que tudo é muito importante. E aí não consegue fazer bem nada. Então, é difícil para ele ter essa diferenciação, sabe? Isso aqui eu posso fazer mais ou menos. Isso aqui não dá para fazer mais ou menos. Eu preciso me doar mesmo. Eu preciso que seja, de fato, aplicar um esforço maior. Ela não consegue fazer essa diferenciação. Não consegue. Para ela é difícil. Então, muitas vezes, ela vai precisar da sua ajuda. Ela vai precisar contar com você para falar aqui. Você acha que isso é muito importante mesmo? Será que isso aqui não poderia deixar para depois? Será que isso aqui não dá para fazer de uma melhor forma? Ela vai precisar contar com isso. Outra coisa, gente, ajude também ele a realizar as tarefas. Às vezes ele fica ali muito parado, porque ele acha que não tá sendo bom o suficiente. Mas se você puder falar, olha, não tá legal, pode ser diferente, eu posso te ajudar, conta comigo. Ela vai sentir esse apoio e essa aprovação. Porque o perfeccionista ele tá muito preocupado com o que o outro enxerga. E se você tá falando para ele que tá bom, se você tá falando que tá legal, ele vai conseguir, talvez, se desprender daquela mania, né? Vai conseguir se desprender daquela preocupação. É muito comum de essas pessoas terem pensamentos tipo 880, sabe? Pensamentos extremistas. Ou eu vou lá e faço tudo, ou eu não faço nada. Então vai ser muito difícil para ele chegar no meio do caminho. Encontrar esse caminho do meio, que talvez para você seja um pouco mais fácil. Então, se você tem facilidade com isso, sugira, faça sugestões, façam acordos entre vocês. Quando a gente percebe uma dificuldade, o que a gente faz? Isso é muito comum, inclusive, na terapia de casal, tá? Percebi que não tá legal, vou fazer um acordo. O que é um acordo, gente? Um acordo é o seguinte: olha, quando acontecer essa situação, vamos fazer de tal forma? Olha, quando acontecer essa outra situação aqui, vamos agir de tal jeito? E as coisas vão acontecendo e vocês vão fazendo vários acordos.
Então, presta atenção no acordo que você pode fazer com ele. Quando eu perceber que você está exagerando, quando eu perceber que você está perdendo a mão nisso aqui, ou seja, você está se prejudicando, você está deixando de progredir, de crescer, porque você está preso em uma ideia de perfeição que não existe. Quando eu perceber isso, eu vou te falar. E eu queria que quando eu falasse, você parasse para me dar atenção. Você me desse crédito. Por quê? Lembram que eu falei que o perfeccionista, ele acha que só ele tá certo? Ele tem dificuldade de confiar nos outros? Então você precisa falar com ele sobre isso e já fazer um acordo sobre isso. Olha só, presta atenção. Eu percebo que quando você faz isso, a gente deixa de ganhar. Nós dois juntos, a nossa relação deixa de ganhar. Então, quando eu perceber, eu vou te falar. Mas eu preciso que quando eu falar, você me escute. Porque se você não me escutar, eu vou ter uma tendência a não falar. Então eu vou expor a minha opinião, tá? Quando eu achar que você tá perdendo a mão, eu vou expor a minha opinião, mas eu preciso que você me escute. E às vezes, gente, essa pessoa, ela já tá, assim, há tanto tempo procrastinando tantas coisas que aquilo pra ela já virou um hábito, sabe? Aquilo pra ela já virou, assim, normal. Procrastinar é normal. Pra mim é comum estar aqui sempre empurrando as coisas com a barriga. E aí, eu me peguei nessa situação. Não era por motivo de perfeccionismo, tá? Era procrastinação mesmo. Apenas procrastinação. Eu nunca fui uma pessoa perfeccionista. Em 2019, no início do ano, dois anos atrás, né? Na minha igreja, eu sou cristã, né? Na minha igreja, meu pastor começou a fazer uma série de mensagens que se chamava, né? Põe em ordem a sua casa. E ele começou a falar todo domingo sobre isso. É um versículo bíblico que fala assim: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E ele começou a trazer todo domingo o mesmo versículo. E ele começou a falar sobre coisas diferentes, tá? Ele não falava todo domingo a mesma coisa, não. Ele começou a falar sobre coisas diferentes. E um domingo foi tipo assim: põe em ordem sua vida financeira, põe em ordem seu psicológico, põe em ordem seu trabalho. Ele começou a falar sobre várias coisas, seu guarda-roupa, falou de casa, Gente, ele falou de muita coisa. O que eu comecei a fazer? Primeiro domingo ele falou isso, né? Beleza, escutei, mas deixei pra lá. No domingo seguinte, quando eu escutei isso de novo, eu falei, cara, deve ter coisa que eu preciso colocar em ordem na minha vida. Dali eu abri um bloquinho de notas no meu celular, né? Abri um bloquinho de notas e comecei. O que eu preciso colocar em ordem na minha vida? Gente, ele começou a falar sobre isso em janeiro. Em janeiro. Eu fui anotando. Plano de saúde, plano odontológico, funerário, tratamento ortodôntico, um monte de coisa. Que eu fui percebendo que eu precisava colocar em ordem. E simplesmente essas coisas estavam se arrastando porque eu tinha o hábito de procrastinar. Porque eu tinha mania de procrastinar. E aí, sabe o que eu percebi? Falei, cara, minha vida tá embolada. Tá um enrolo só. Por quê? Por isso que eu não me sinto à vontade pra pegar e fazer uma coisa nova. Porque eu tenho tantas coisas não terminadas, eu tenho tantas coisas pra fazer. Não. Eu preciso colocar isso em ordem. E, gente, eu fiz uma lista. Não, deu muita coisa. Deu, tipo, umas 10 coisas, assim, que eu precisava fazer, sabe? Coisas importantes, colocar exames em dia. Um monte de coisa importante. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer isso. Vou fazer. Não me importa, eu vou fazer essas coisas. Eu preciso fazer. E aí, eu comecei a colocar isso em ordem. Comecei a fazer. Eu sei que isso foi em janeiro. Começou em janeiro. Ele ficou pregando essa mensagem, sei lá, uns 3 meses, eu acho. Tá? Foram vários domingos e cada domingo ele falava de uma coisa diferente. Cada domingo ele falava da importância de colocar uma coisa diferente em ordem, né? Eu só sei, gente, que eu fiz essa lista, eu me comprometi comigo. E quando foi no final do ano, eu já tinha feito várias coisas. Eu só sei que hoje eu procurei essa lista e eu não achei mais. Por que eu não achei? Eu já tinha terminado tudo. Então, aos poucos, eu fui fazendo. Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer tudo de uma vez, mas se eu começasse, aos pouquinhos, eu conseguiria chegar lá. Então, quando foi no final do ano, eu já tinha feito tudo. Eu já tinha colocado toda a minha vida, assim, o que eu entendia que era necessário, né, em ordem. E sabe o que aconteceu, gente? Eu percebi que eu estava com o hábito de procrastinar, com o hábito de começar as coisas e não terminar. E eu vinha fazendo isso com várias áreas, com várias situações. E aí eu percebi o seguinte, cara, peguei o gosto. Eu gostei de fazer isso aqui. Eu senti que minha vida andou. Eu senti que o negócio fluiu.
eu vou agora, tudo que eu começar, eu vou me planejar, eu vou me organizar e eu vou concluir. Eu vou fazer. Eu parei de procrastinar com várias coisas. Até hoje tem alguma coisa que eu procrastino? Com certeza, vai ter, tá, gente? Vai ter. Assim, o normal não é que isso suma da sua vida. Nunca mais você vai... Não. Tem algumas coisas, sim, que eu procrastino, só que é muito menos, sabe? Eu sinto que a vida anda, eu sinto que as coisas fluem. O que eu não posso fazer na hora, eu anoto, me comprometo em voltar lá. Eu tenho um bloquinho no meu celular. É um aplicativo, na verdade, eu consigo ver tanto no computador quanto no celular. Mas eu tenho um bloquinho que se chama Google Keep e eu tenho pendências e eu coloco lá pendências. Aquilo que eu não consigo fazer na hora tá lá. Toda semana eu entro e vejo as pendências que estão lá e eu me comprometo em resolver. Claro que vão surgindo várias coisas novas e a gente vai colocando, então a listinha vai crescendo. Eu vou tirando e vou colocando, mas eu percebo que nunca são as mesmas coisas, sabe? Por quê? Eu tinha um hábito de procrastinar, eu tinha um hábito de ficar empurrando com a barriga e eu passei a ter um hábito de resolver. Então, às vezes, a gente só tá ali fazendo isso, alimentando essa procrastinação por hábito, porque é o comum, porque é o normal, sabe? Tá sendo normal pra mim fazer isso. Então, eu me empolguei, gente, peguei o ritmo. Peguei o ritmo, isso foi muito bom. Isso me ajudou em várias áreas. Muitas coisas saíram do papel, muitas coisas eu consegui fazer porque eu entendi que não dava mais pra ser assim. Isso estava me custando demais. Isso estava me custando até realização de algumas coisas. Então não dava pra ser assim, estava sendo muito difícil, sabe? E é isso que eu quero que vocês enxerguem aqui. Perfeccionismo não é qualidade, tá? É um defeito. Perfeccionismo, vamos dizer assim, é um ponto fraco. Não gosto de usar essa palavra defeito. É um ponto fraco, é uma característica ruim, tá te atrapalhando. Você poderia estar muito melhor, você poderia estar se desenvolvendo, você poderia ter resultados a partir do pouco que você faz. Mas você tá evitando isso, você tá evitando essa frustração de não conseguir fazer de forma perfeita, então você não tá fazendo nada. Júlia falou assim, nem me fale, meu TCC tá na listinha há muitas semanas, Júlia, começa, só começa. Não vai ter a hora perfeita, gente, não vai ter. Sabe, no consultório, o que eu tento fazer com que os clientes percebam, meus pacientes percebam é o seguinte, a condição perfeita, a condição ideal, via de regra, não vai acontecer. É você que vai ter que criar essa situação. É você que vai ter que criar essa condição. Imagina se a gente fica esperando o momento perfeito para fazer tudo na nossa vida. A gente não vai fazer nada. Não vai sair do lugar. E sabe o que mais me dói? É que tem várias pessoas nessa situação. Várias pessoas esperando ali aquela condição perfeita, o melhor momento. Ai, o clima perfeito, a situação financeira perfeita. Não vai acontecer. Não vai. Quero que você coloque isso na sua cabeça. Não vai acontecer. E se ela não acontecer mesmo? Que eu acho que não vai. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você vai ficar mesmo parada? Você vai ficar mesmo com sua vida travada nisso? Gente, quero que vocês entendam isso, tá? Perfeccionismo é uma característica negativa, não é bom. Isso não é qualidade. Uma coisa que te atrapalha, que te trava, não é uma qualidade. Não vamos distorcer as coisas, tá bom? Vamos ter ciência do que realmente é, do quanto afeta a nossa vida. Você tá perdendo tempo com isso, tá? Então, se você é perfeccionista, assuma isso, comece a traçar um plano para mudar urgente. E se você convive com alguém que é perfeccionista, eu dei aqui algumas dicas para te ajudar com isso. Você vai precisar de paciência, você vai precisar mostrar para ele quando ele está sendo perfeccionista, você vai precisar mostrar para ele que ele está perdendo oportunidades, tempo, dinheiro por causa disso. Você vai precisar ajudar ele, inclusive a enxergar o que é realmente importante, se colocar no lugar dele, porque ele carrega um peso. Uma pessoa que é perfeccionista, ela não vive com leveza. Ela vive carregando fardos. Ela carrega um peso, é difícil para ela. É difícil para ela, tá bom? Então é isso que eu queria dividir hoje com vocês. Eu tenho certeza que, tendo ciência disso, vocês vão ter muito mais inteligência emocional. E essa é a minha proposta aqui nesse aquecimento. De novo, eu quero lembrar, a gente está num aquecimento, a gente está num esquenta, porque vai rolar do dia 5 ao dia 12 de abril a maratona Inteligência Emocional na Prática. E nessa maratona eu quero te mostrar qual é o caminho para que você tenha mais inteligência emocional e assuma o controle da sua vida. Vamos dizer assim que nesses 10 dias eu estou dando pílulas aqui para vocês. Na maratona o conteúdo vai ser um pouco mais intenso, mas eu estou aqui aos poucos, né?
devagarzinho, dando pílulas para que vocês tenham mais inteligência emocional. Então, ontem a gente falou sobre insegurança, hoje a gente falou sobre procrastinação e perfeccionismo, e quanto mais vocês enxergarem a realidade na vida de vocês, mais vocês vão conseguir ter inteligência emocional, maturidade, né, emocional para lidar com essas situações e para vencer, né, esses medos, para vencer essas coisas que estão travando vocês. Por hoje é só. Gente, um beijo para vocês, tá?